Então vamos lá. Então, esse é um webinar patrocinado pelo Programa de Educação Médica Continuada da Medtronic, esse é meu único conflito de interesse. E o que eu vou falar, na verdade, nesse momento é sobre avaliação cerebral dentro de um contexto de uma UTI geral. Então, a ideia é falar, na verdade, do que a gente faz à beira do leito e uma forma, na verdade, não invasiva de fazê-lo, né? Uma forma bem fácil, prática e à beira do leito. Bem, nesse momento, para poder começar essa aula, na verdade, eu resolvi contextualizar com a pandemia que nós estamos todos sofrendo, que foi, na verdade, o que gerou esse encontro virtual, né? Então, nós estamos vendo aí uma pandemia do SARS-CoV-2, síndrome respiratória aguda grave. Essa síndrome respiratória aguda grave leva uma percentual considerado de pacientes para UTI. Desse percentual, uma boa parte, a maior parte que chega à UTI acaba utilizando ventilação mecânica. Com isso a gente precisa sedar, algumas vezes, na maior parte das vezes, nos casos mais graves, realizar bloqueio neuromuscular. Às vezes a evolução evolui e a gente vai para a ventilação prona, né? E essa sedação especificamente dessa população, ela tem características bem particulares, né? Então, essa é uma carta publicada no New England agora em junho, em maio, na verdade, tentando descrever quais são essas manifestações neurológicas associadas ao SARS-CoV-2. E tem uma coisa super interessante. Na minha prática, midazolam é uma droga que a gente tem utilizado muito pouco. Eu trabalho numa UTI geral, sistema público e privado, e a gente usa muito pouco midazolam, né? A gente usa muito propofol. E claramente, pela dificuldade de sedar desses pacientes, a gente tem usado mais o midazolam agora, né? E aí, por voltar a esse uso mais frequente de benzodiazepínico, eles têm acordado de fato mais agitados, com uma maior incidência de delírio e com outros sinais neurológicos associados, né? Então, tem sinais de trato córtico-espinhal, com clonos, reflexos exacerbados, síndrome de desexecutiva, com desatenção, desorientação. Então, de fato, é um paciente aí peculiar do ponto de vista tanto de doença, por ser uma doença nova, como do ponto de vista de manifestações neurológicas dessa doença. E é isso que eu vou tentar, na verdade, reportar e conversar com vocês nesses próximos 40 minutos. Então, vamos lá. A avaliação neurológica, na verdade, a gente aprendeu na faculdade, né? A gente faz ela, começou na semiologia. Então, anamnese, exame físico, e depois que a gente cresce no curso de graduação, a gente começa a entender escala de avaliação, e aí a gente depois complementa isso com imagem, com monitorização não invasiva e monitorização invasiva. Esse exame físico neurológico, e aí, na verdade, o que a gente busca é avaliar nível de consciência, a gente procura sinais localizatórios e a função do tronco cerebral. O objetivo dele, na verdade, é avaliar a resposta ao tratamento, a progressão do quadro e o prognóstico desse doente. Só que muitas vezes isso não é suficiente. A gente precisa abrir mão, na verdade, de uma propedêutica complementar. Porque que vai, na verdade, somar esses dados do exame físico para nos ajudar a estabelecer um diagnóstico etiológico, determinar a localização e a gravidade da lesão dentro do sistema nervoso central, avaliar a resposta à terapia e determinar de alguma forma o prognóstico. E aí, quando a gente fala no paciente neurológico, a gente tem dois pacientes que são muito particulares, né? A gente tem o paciente clínico ou cirúrgico não neurológico e o paciente neurológico clínico e cirúrgico. E eles, muitas vezes, dependendo de como é feita a estrutura do serviço, ele vai para lugares diferentes dentro do hospital, né? A gente acaba criando uma neuro-UTI para esses doentes. O meu foco vai ser o lado de verde da tela, na verdade, então a minha ideia é falar um pouco sobre UTI geral, né? E falar de monitorização não invasiva, e que é um pouco diferente, na verdade, do paciente neurocirúrgico ou neurocrítico, porque a propedêutica dele muitas vezes inclui uma monitorização invasiva, o que não é de fato o escopo dessa aula. Então, dentro desse escopo de avaliação neurológica do paciente na unidade de terapia intensiva, a primeira coisa que a gente faz é avaliar o paciente acordado, né? Essa é a melhor monitorização que a gente tem do ponto de vista prático, né? É saber conversar com ele, examinar. Então, sonolência, cooperativo e combativo. E, na verdade, a gente começa a ter alguma dificuldade, né? No paciente sedado. Porque, de fato, a gente perde, na verdade, o nível de consciência, que é, de fato, a parte do exame físico mais interessante do ponto de vista clínico, né? Saber se ele está acordado e se é ele mesmo, né? Então, a gente depende dele que ele esteja acordado. No paciente sedado, quando a gente seda um paciente, a gente tenta buscar conforto.
E esse conforto, ele, para tolerar um ambiente de terapia intensiva, para tolerar procedimentos invasivos, para tolerar dispositivos invasivos, o próprio cuidado, ele é baseado basicamente em 3 tripés, né? em três pilares. Analgesia, e aí a gente avalia, na verdade, através de resposta autonômica e resposta somática, e escalas de dor, relaxamento muscular, movimento através de movimentação e uso de estimulador de nervos quando a gente utiliza o bloqueador neuromuscular, e a consciência, e essa consciência a gente avalia sinais vitais, escalas de sedação, e nesse caso a gente acaba utilizando o BIS como forma de monitorização. Essa sedação, esses 3 pilares, quando eles andam junto e andam bem, quando essa sedação é adequada, a gente garante uma redução do tempo de internação hospitalar e na UTI. Há um benefício sobre a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica, e uma sugestão de benefício sobre mortalidade a curto prazo, quando a gente consegue agregar esses 3 pilares e mantém, de fato, um paciente sedado na medida certa para aquela situação clínica. Quando essa sedação é inadequada, seja ela inadequada do ponto de vista superficial, ou seja inadequada do ponto de vista excessivo, sedado demais, a gente tem uma série de malefícios. Quando ela está leve demais, a gente não consegue controlar a dor, o paciente fica desconfortável, ele gera sincronia na ventilação mecânica, e ele começa a ter uma série de ações não intencionais que culminam com a retirada de dispositivos e até mesmo trauma relacionado a isso. Quando essa sedação é excessiva, pneumonia associada à ventilação mecânica, instabilidade hemodinâmica, estresse pós-traumático e alteração cognitiva a longo prazo são os principais, além de custo de internação prolongado. Quando a gente avalia essa sedação, a gente sempre começa com as escalas, que é uma forma objetiva e que garante uma comunicação efetiva entre profissionais. Por que essa comunicação é importante? Por que essa escala existe? Porque a gente consegue determinar, dentro de um contexto definido, o que é cada uma, como que esse paciente se comporta. Então, a gente tem basicamente 3 escalas conhecidas de sedação. As mais utilizadas são a SAS, escala de sedação e agitação, e a RAS, que são as mais utilizadas dentro da prática da UTI. E quando a gente usa essa escala, na verdade, eu particularmente prefiro pintá-las de verde, vermelho e amarelo, para ficar claro para a equipe para onde a gente está indo, o que a gente quer. Então, obviamente que a faixa verde é o que a gente gostaria que todo mundo ficasse, onde a gente tem benefício dentro da nossa prática clínica, e na faixa amarela e vermelha a gente pode começar a ter malefícios, quando na verdade não é bem indicado. E sobre essa faixa vermelha, que é o paciente mais sedado, a escala de sedação, ela sempre tem, eu acredito que ela tem um ponto de melhoria, que eu acho que é nesse momento que a monitorização entra para nos auxiliar. Todas as drogas, todos os fármacos utilizados para sedar, seja ele o próprio hipnótico, seja ele o analgésico, ele tem uma tendência a depósito. Então, quando você deposita e você não tem uma avaliação objetiva, por exemplo, numérica, dessa sedação, ele acaba, na verdade, acumulando nos tecidos. Essa sedação se torna cada vez mais profunda do ponto de vista do doente, mas sem a percepção clínica à beira do leito do que é profundo, porque uma vez que ele está muito profundo, ele está muito profundo. Se ele está muito profundo, 2, 3, 20, 30% em relação a ontem, a gente não sabe, porque não existe, a escala clínica, na verdade, ela não nos dá esses dados, né? Então, por exemplo, mesmo o Propofol, que é sabidamente uma droga facilmente titulável à beira do leito, com despertar programado, muito utilizada em anestesiologia e terapia intensiva, a gente sabe que se você mantiver uma infusão fixa baseado na escala fixa, sem movimentação, para você sair do Ramsay 5, que é uma sedação profunda, para um Ramsay 2, que é uma sedação superficial, você vê que o tempo é muito variável. E essa ausência de titulação e essa não intervenção nesse modelo com redução das drogas ao longo do tempo gera tempo de internação prolongado. Imagine que você retira o propofol de um doente que ficou sedado durante 7 dias e ele demora 3 dias para acordar. Tenho certeza que isso acontece na nossa prática diária, a gente vê isso com colegas. O que acontece com esse doente? Ele vai ser submetido a eletroencefalo,
tomo de crânio, simplesmente porque a gente não consegue quantificar o quão profunda essa sedação estava. Mas essa sedação profunda, é claro que ela é indicada, ela tem momentos que ela tem que ser feita, né? Ela é necessária, então nem sempre a gente consegue manter esse paciente num modo mais cooperativo, numa sedação mais leve, e é esse doente, na verdade, da sedação profunda que tem benefício de monitorização, né? Então, em relação à ventilação mecânica na área grave no bloqueio neuromuscular, eu estou utilizando as diretrizes brasileiras publicadas em 2013 e ela tem 3 capítulos que falam sobre isso, né? Um sobre sedação e analgesia, um sobre como ventilar, um sobre como faz prone, etc. E todos esses capítulos falam de sedação. E aí, o que ele sugere? Ele fala que quando você for bloquear ou quando você não consegue utilizar essas escalas de sedação, você deve avaliar a sedação de uma forma mais objetiva, seja através de eletroencefalo contínuo ou através do BIS. Então, quer dizer, recomendado, aí mostrando, na verdade, o benefício na literatura sobre isso. Em ventilação mecânica especificamente, quando a sedação está excessiva, o despertar é prolongado, você aumenta o tempo de ventilação mecânica, você aumenta o custo relacionado a esses fármacos, você tem um aumento do tempo de internação hospitalar e você tem uma dificuldade de avaliação objetiva da sedação. Quando essa sedação é insuficiente ou inadequada, você gera ansiedade, agitação, assincronia, retirada da universidade de dispositivos, e quando essa sincronia impede a ventilação adequada desse doente, você talvez até precise lançar mão de um bloqueador neuromuscular, simplesmente baseado numa sedação mal equilibrada, né? Quando a sedação está leve, a avaliação clínica muitas vezes é suficiente para poder determinar o que está acontecendo, mas na verdade, quando a sedação é profunda, a gente precisa de fato uma avaliação mais objetiva, e é aí que cabe a monitorização com o BIS, né? E aí, falando sobre essa monitorização em sedação profunda e falando a questão do acúmulo de fármacos, esse é um trabalho super interessante, publicado já há algum tempo, que mostra que, à medida que você mantém a taxa de infusão do hipnótico constante ao longo do tempo, quer dizer, a prática de despertar diário não está indicada, a monitorização não é feita de forma objetiva. À medida que você vai depositando esse fármaco, o que acontece ao longo do tempo é que você tem um acúmulo desse fármaco, e esse fármaco, na verdade, ele entra em equilíbrio, você vai preenchendo os compartimentos sanguíneos e potencializando o seu efeito. Na prática clínica, baseado na escala, ele já está sedado profundamente. Mas quando você analisa o eletroencefalo, você vê que ele tem uma tendência de depressão. E isso é mostrado através da queda, na verdade, numérica do BIS, né? Então, isso é uma forma de mostrar, na verdade, como isso acumula e como isso tem impacto, na verdade, na atividade cerebral, né? A mesma coisa, as escalas são correspondentes. Então, você pensando em duas escalas para paciente bem sedado, você vê que existe uma variação enorme, de fato, entre a escala clínica e o valor objetivo, na verdade, desse processamento, desse número derivado do eletroencefalo contínuo. Então, apesar de eles estarem igualmente sedados com Ramsay 6 ou um SAS-1, na verdade, quando você monitora objetivamente, você vê que há uma variação numérica relacionada aí a essa sedação, né? Então, isso é importante a gente ter uma ideia. Quando a gente monitora e a gente tem um alvo numérico, e habitualmente para sedação profunda, nosso alvo numérico é em torno de 40 a 60, e para sedação superficial em torno de 70, a gente entende esse acúmulo de sedação, do sedativo, e a gente consegue, na verdade, titular esse sedativo de forma melhor. E no estudo americano, essa titulação baseada nessa escala numérica chega a gerar uma economia de até $185 paciente por dia, né? E quando você projeta isso para 365 dias, e se você utilizar essa tecnologia em 2 pacientes, você vê que o número, na verdade, vai na casa dos $185 mil. Então, de fato, há uma economia, né? Eu não vou discutir indicações de bloqueio neuromuscular, mas no último guideline americano para prevenção e manejo de dor, agitação, sedação, delírio, mobilidade e alteração de sono em pacientes adultos dentro da unidade de terapia intensiva, ele sugere, na verdade,
que você deve utilizar o BIS, sim, quando há para poder fazer uma titulação da sedação profunda ou quando você faz bloqueio neuromuscular para garantir, de certa forma, a amnésia e conforto desse paciente. Então, está aí mais uma indicação aí para monitorizar de forma objetiva essa sedação. Em paciente em status epiléticos ou hipertensão intracraniana, quando há necessidade de indução de coma por fármaco, essa monitorização, quando você precisa atingir surto-supressão, você precisa garantir, de fato, você precisa monitorizar. Essa análise desse coma, nesse cenário, ela precisa ser contínua, e aí você tem duas opções à beira do leito prática. Você pode usar o eletroencefalo contínuo, que é complexo, tem um custo associado de treinamento, de posicionamento de eletrodo, de revisão de laudo e de próprio aquisição do equipamento e da própria interpretação. Eu tenho poucos colegas na minha prática diária que conhecem eletroencefalo à beira do leito a ponto de ir lá, abrir o aparelho e fazer de fato, e conhecer de fato. Né? E o BIS, na verdade, te dá algumas informações que são importantes e que te ajudam, na verdade, nessa avaliação desse coma e nessa avaliação contínua, como ela deve ser. Então, a gente pode usar o suppression rate, que é o SR, que é uma interpretação simplificada e validada frente ao EG para análise de padrão de surto-supressão, né? E com isso, na verdade, está validado que você pode fazer esse ajuste farmacológico baseado nesse alvo objetivo numérico, então que nos facilita a beira do leito. Esse é um padrão de surto-supressão, mostrando de fato que ele foi validado com BIS, então foi uma análise comparativa entre o eletroencefalo e o BIS, utilizando o pentobarbital, e, na verdade, mostrando, na verdade, que à medida que você tinha o padrão identificado de surto-supressão ao eletroencefalo, o aparelho demonstrava, através do SR, a presença desse padrão, que é o que a gente quer. Né? Então, está aí mais uma aplicabilidade. Outra coisa importante, na verdade, na utilização desse aparelho, dessa monitorização, é no controle ativo de temperatura, principalmente no pós-parada, porque a gente sabe que o paciente precisa ficar sedado para tolerar, muitas vezes, esse controle ativo de temperatura de 33 a 36 graus Celsius. Porém, ele pode sofrer, né, tanto de padrão de surto-supressão pós-parada, que é um fator de mau prognóstico, como, por exemplo, ter crises convulsivas, e a avaliação tanto do canal do BIS como do valor numérico pode nos ajudar a identificar tanto essas convulsões com aumento súbito desse BIS, como, na verdade, um BIS permanente baixo, mostrando um padrão de surto-supressão e de mau prognóstico dentro dessa política, né? Então, esse é o objetivo. E outra coisa importante é que o sensor consegue avaliar a atividade eletromiográfica e, com isso, ele pode auxiliar no diagnóstico de shivering, que é um fator, na verdade, que corrobora, que dificulta manter essa faixa de temperatura estável ao longo do tempo. Esses são os principais benefícios para a sedação profunda, mas mesmo para sedação superficial, a gente tem benefício demonstrado na literatura. Então, quando a gente monitora por uma sedação leve a moderada, objetivando simplesmente o conforto e a tolerância para procedimentos relacionados à estadia na UTI, a gente sabe, por exemplo, que quando esse estudo demonstrou, na verdade, que a gente avalia essa sedação leve e moderada no contexto de uso de hipnótico e sedativo, e esse é o resultado que ele avaliou. Né? Então, foram feitos 4 períodos do estudo. O primeiro no estudo, no período 1 e 2, a equipe avaliou a sedação como adequada, e no período 3 e 4, a sedação foi titulada baseado no BIS, a monitorização objetiva numérica, objetivando um BIS de 70 a 80, e o que a gente vê é que a avaliação clínica ela é diferente da avaliação numérica. Então, ela estava de fato no alvo, a equipe clínica falou assim, olha, esse paciente está sedado de forma adequada, e o BIS comprovou isso em 30% dos casos,
em 15% dos casos essa sedação estava inadequada, ela estava muito superficial, e em 54% dos casos essa sedação estava muito excessiva. E aí, quando você passa a titular isso e leva isso para a prática clínica, você começa a ver, na verdade, uma redução do custo de sedativo, e você vê um outro dado importante, que é a redução, na verdade, de memórias desagradáveis nesse período de UTI. Então, o simples fato de monitorizar, além de economizar, gera uma melhor experiência para o paciente relacionada à sedação. Então, isso é outro dado importante. A monitorização de sedação também relacionada a procedimentos e memória. Então, para sedações, nesse caso, esse estudo, na verdade, acaba sendo um estudo de broncoscopia, em que foi comparado a questão de o que o paciente lembrava baseado na sedação realizada pela equipe com valor numérico e sem valor numérico. E aqueles que foram sedados de forma objetiva, com uma meta numérica ser atingida, eles tiveram menos recordação do procedimento e uma experiência de fato mais agradável dentro da UTI, na realização da broncoscopia, que no paciente acordado é extremamente difícil e desagradável. Né? Esse é o monitor, e eu queria, para finalizar, da monitorização da consciência, para falar 3 coisas importantes aqui dentro desse monitor. A primeira coisa delas é que ele é muito visual, então a gente consegue enxergar isso bem na foto, mas tem 3 coisas que chamam a atenção. A primeira coisa dela é a qualidade do sinal, então a monitorização adequada depende de um sensor bem posicionado e com sinal adequado. Então, antes de tomar qualquer providência relacionada a essa sedação, há necessidade de verificar, na verdade, qual a qualidade desse sinal. A atividade eletromiográfica, ela pode interferir, que é esse EMG, essa barrinha vermelha, ela pode interferir no valor do BIS, gerando, na verdade, o paciente um valor acima do de fato mostrado pelo aparelho, e o SR ali no cantinho superior à direita é a nossa taxa de surto-supressão, que no meu monitor especificamente ele vem desligado, eu preciso ir no menu, na segunda página do menu, e pedir para ativar. E a outra coisa que eu queria lembrá-los é que existe de fato uma correlação entre os valores numéricos do BIS e o padrão esperado de sedação. Então, uma sedação leve a moderada gera um BIS em torno de 70 a 80, a sedação que a gente considera adequada em torno de 40 a 60, e surto-supressão com BIS em torno de 20, e o EEG isoelétrico é um BIS em torno de um BIS de 0. Né? Então, isso é importante a gente ter essa referência para a gente poder fazer essa titulação e guiar a nossa prática à beira do leito. Então, isso que a gente fez. Né? Então, a gente monitorizou, voltando no nosso momento pandemia, a gente monitorizou, a gente sedou, a gente bloqueou, titulou tudo que a gente podia titular, botou em prona, mas ele não respondeu, e nós vamos para a ECMO. Por que eu vou falar de ECMO numa monitorização cerebral? Na verdade, num webinar de monitorização cerebral. Porque, em alguns momentos, essa monitorização da atividade cerebral não é suficiente. A gente precisa escalonar à medida que o doente tem outras necessidades. Dentro desse contexto da pandemia, e o objetivo aqui não é dar uma aula de ECMO, nem introduzir o assunto de forma profunda, existem basicamente 2 formas de suporte, uma veno-arterial e uma veno-venosa. A veno-venosa é um suporte basicamente respiratório, é a maior parte dos pacientes desse momento de pandemia. A gente tira sangue de uma veia e coloca sangue numa veia, a gente depende do coração, o coração está tudo bem, e esse coração, na verdade, vai bombear esse sangue misturado para os pulmões, e depois ele cai na circulação sanguínea. Então, oxigenação cerebral, ela é muito semelhante à oximetria de pulso, nenhum grande acréscimo dessa monitorização neste contexto de ECMO. Entretanto, contudo, alguns desses pacientes fazem disfunção miocárdica grave. E aí, como suporte, na verdade, a gente acaba utilizando a modalidade veno-arterial dessa ECMO, né? Que é um suporte temporário, e ele vai ajudar tanto o coração, muitas vezes acometido por uma miocardite do vírus, tem alguns relatos na literatura, como o pulmão, que é o foco, na verdade, desse vírus aí. Então, ele dá suporte para os dois. O que essa máquina faz? Ela pega, como mostra a figura, essa máquina periférica, ela tira o sangue da veia femoral e retorna o sangue para a artéria femoral.
O problema é que esse sangue da artéria femoral, que é o sangue oxigenado, rico em oxigênio que passou pelo sistema, ele precisa permitir a cabeça. Então, a gente, na verdade, está jogando o sangue na artéria femoral, na verdade, na bifurcação ali da aorta, né, próximo na ilíaca, e ele precisa chegar, na verdade, no arco aórtico. E esse coração, ele ejeta pouco, mas ele ejeta. E esse sangue, na verdade, de ejeção é o sangue, muitas vezes, desoxigenado, porque o pulmão está falido. Então, esse sangue a gente precisa entender aonde ele mistura. E é aí que vai entrar a segunda parte dessa aula. Essa terapia é muito legal, eu sou, na verdade, um grande adepto dela, defendo ela quando posso e quando tem indicação, mas ela não é uma terapêutica livre de complicações, né? Então, quando a gente fala de ECMO, então, ela, quando é muito bem indicada, ela é muito válida, mas ela é uma terapia que tem algumas complicações relacionadas a ela. E isso, na verdade, é importante a gente ter, de fato, essa ideia. Então, essa análise de ECMO-VA, sua vena arterial, na forma que, na verdade, o coração precisa de suporte, ele tem algumas complicações. Ela tem, na verdade, um componente de complicação neurológica e uma parte de complicação vascular. E, na verdade, quando a gente fala a monitorização que serve para um, nos ajuda a resolver o outro. Então, é por isso que eu coloquei as duas juntas, chamando a atenção aí para a gente conversar. Quais são essas complicações neurológicas? Então, é uma meta-análise, ela incluiu, na verdade, 12 estudos, 3 estudos classificaram basicamente AVC e 9 estudos classificaram complicações neurológicas. Complicações neurológicas eram AVC, encefalopatia hipoxisquêmica e morte encefálica. Bastante diverso. E aí, claramente, o percentual é muito variável, mas a gente pode dizer aí que de AVC em torno de 5,9% e outras complicações neurológicas maiores em torno de 13%. Né? E essas complicações neurológicas são tipo AVC isquêmico hemorrágico, coma, encefalopatia anóxica difusa e morte encefálica. Então, na verdade, assim, é uma terapia que tem as suas complicações neurológicas. E tem também as suas complicações vasculares, porque, na verdade, você coloca uma cânula e você, na verdade, dificulta e até impede o fluxo sanguíneo para os membros inferiores e membros superiores, dependendo do nosso esquema de canulação. E essas complicações vasculares, elas são desde isquemia do membro, com necessidade de fasciotomia, e até amputação. Né? Então, tem toda uma dinâmica relacionada a isso, e a incidência disso pode variar até 25%, 23%. Quer dizer, 1 a cada 4 doentes aproximadamente em ECMO pode ter complicação vascular relacionada a isso. Né? Então, a gente precisa monitorizar para poder tentar evitar essas complicações. E como é que a gente monitoriza? Eu vou começar falando do cérebro, nesse contexto de ECMO-VA. Então, para monitorizar, na verdade, a gente acaba utilizando uma tecnologia, na verdade, chamada espectroscopia por infravermelho próximo, ou NIRS, variado do inglês, em que você usa um comprimento de onda, na verdade, que tem a capacidade de passar, de penetrar o osso frontal. Né? Então, é um eletrodo específico, ele vai especificamente na região, ele avalia, na verdade, o conteúdo, a oferta, consumo de oxigênio no lobo frontal. Então, ele vê, na verdade, a saturação regional de oxigênio. O que ele faz, o que acontece com o NIRS, né, com essa tecnologia? Ele avalia, na verdade, o leito capilar. Então, essa análise do NIRS, né, do INVUS, que é o aparelho que nós temos disponível no Brasil, hoje, ela depende, na verdade, da rede capilar. 75% dessa análise é baseada no sangue venoso, 25% no sangue arterial, e ela acaba por avaliar o equilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio no local onde está aplicado o sensor. Ele é conhecido na literatura como RSO2, que é regional, saturação de oxigênio regional, né? E esse é o diagrama, na verdade, do que acontece com essa tecnologia. Você tem um diodo emissor de luz e depois, na verdade, 2 detectores localizados a 35 e a 45 milímetros de distância dentro de um sensor único, e é colocado um em cada lado, né, um em cada lobo. Por que isso? Porque a gente tenta, na verdade, identificar alterações de perfusão, tanto do lado direito como do lado esquerdo do hemisfério cerebral. E por que a gente monitora? Né? Por que isso é importante? Porque a saturação regional de oxigênio é um dos primeiros marcadores a serem alterados quando você tem um quadro de hipoperfusão. Porque como ele avalia a relação oferta-consumo, se você diminui a oferta, você aumenta o consumo. Essa saturação cai.
né, antes mesmo de você ter outras manifestações clínicas. Então, isso permite, na verdade, que você atue de forma muito mais precoce, evitando, por exemplo, que essa perna, que esse cérebro sofra isquemia, que essa perna fique isquêmica, faça compartimental, com necessidade de fasciotomia e até amputação, né? Então, isso é a importância dessa monitorização. O INVUS é um aparelho que a gente utiliza, até pouco tempo atrás é o aparelho que eu uso, é o único, até pouco tempo atrás, o único liberado no Brasil pela Anvisa. Então é um LED de infravermelho, ele avalia até 2,5 centímetros de profundidade, ele tem aplicabilidade tanto adulto como neonatal, e no adulto cerebral, membros inferiores e membros superiores, e a aplicabilidade dele neonatal, perirenal e mesentérica, eu não tenho experiência para falar sobre ele, e eu acho que também não é o foco, então, dessa nossa conversa. Essa é a monitorização na ECMO-vena arterial, então a gente atualmente, esse é o aparelho que eu uso, é um aparelho de 4 canais, a gente coloca dois na testa e um em cada panturrilha. Hoje, na verdade, nós temos um paciente em ECMO-VA, e ele está monitorizado com INVUS cerebral e panturrilha, na verdade, para avaliação de isquemia. Ele tem impacto, na verdade, na literatura já sobre desfecho cerebral. Então, quando você tem uma queda nos traçados cerebrais, se ele é resolvido, você tem um prognóstico, e quando ele permanece baixo, você acaba, no futuro, conseguindo confirmar uma lesão neurológica, e, de fato, ele mostra que há, de fato, uma assimetria entre um lado e outro, e esse caso exemplificado, na verdade, é um caso em ECMO-VA, que acabou recuperando a função miocárdica, e com o pulmão ainda muito ruim. Quando a gente começou a ajustar a ventilação mecânica, o lado direito voltou a saturar bem. Por que o lado direito? Porque o lado direito é o lado mais próximo do coração, o coração voltou a bombear sangue com o pulmão ruim, esse sangue acabou sendo desoxigenado, então mostrou, na verdade, uma assimetria entre um hemisfério cerebral e outro, baseado nessa dinâmica aí da ECMO-VA periférica. E para a isquemia de membros inferiores e membros superiores, na verdade, o mesmo padrão, mostrando de fato que a precocidade do diagnóstico acontece quando você monitora através de saturação de oxigênio regional, né? E, para resumir e para acabar, né, eu acho que essa monitorização da atividade cerebral com BIS, então é importante lembrar que ela é baseada no sinal processado do eletroencefalograma, então, quer dizer, ela tem uma base, ela é baseada no monitor padrão ouro. A interpretação numérica facilita a comunicação, porque ela é objetiva, e a análise visual permite obter informações adicionais através do padrão de surto-supressão e da atividade eletromiográfica, quando você olha o aparelho e não apenas tem um número, né? E quando a gente pensa na monitoração da oxigenação tecidual através do INVUS, ele reflete, de fato, a relação oferta e consumo de oxigênio, é um marcador precoce de inadequação dessa oferta, e essa intervenção precoce, não somente na ECMO, que é o que a gente acabou discutindo, gera melhores resultados, e ela tem uma grande aplicabilidade no centro cirúrgico, para cirurgia cardiovascular, e agora na UTI, ampliando essa área de atuação. E acho que era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse dia de hoje, nessa noite de hoje.